João Machado, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens aqui do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Gaúcha. Tem várias dúvidas dos nossos ouvintes aqui, especialmente os que compram diretamente ou já compraram suas passagens diretamente nos sites das companhias ou nos sites de viagens e que aí não tem conseguido contato com essas companhias, ou conseguem com o robô, não conseguem explicar, ou com alguém até de fora do Rio Grande do Sul que não entende exatamente a situação que a gente está passando. Qual é a principal orientação para quem tem passagem comprada para os próximos meses aqui no aeroporto Salgado Filho, que não tem previsão de reabrir, e para quem quer ou receber o dinheiro de volta, ou reembolso, ou então trocar aí para sair de Floripa ou sair de Caxias do Sul? Qual a principal orientação? Então, até vim acompanhando vocês em alguns programas aí ao longo do dia e ouvi vocês comentando ali de vários ouvintes reclamando sobre a dificuldade de reembolso, dificuldade dos contatos. Também conversei com a Giane Guerra, né? Então, posso ajudar vocês. São várias situações. Então, a primeira, na impossibilidade da gente embarcar em Porto Alegre, as companhias aéreas estão dando a possibilidade de embarcar em aeroportos alternativos. Isso tudo sem custo para remarcar o embarque. Claro que há uma despesa por parte dos passageiros de se deslocarem até esse aeroporto. Por exemplo, como a gente ouviu ali o pessoal de Caxias. Então, alguém que está programado para embarcar em Porto Alegre vai ter que, por sua conta, ir até Caxias, ou Florianópolis, ou Navegantes, ou qualquer um dos outros aeroportos. Há a possibilidade também, na medida da pessoa não querer viajar, de ter o reembolso integral por parte da companhia aérea. Não tem multa nesses casos, tá? A companhia aérea faz a devolução integral. As pessoas precisam entrar em contato com as suas agências de viagem, aquelas que compraram através das agências, ou através das companhias aéreas direto. A gente entende que sim, há uma dificuldade por parte das companhias aéreas, porque mesmo em períodos normais, né, sem ter essa situação toda que a gente está vivendo, já é uma espera muito grande. Com essa série de remarcações, tende a ficar pior o atendimento por parte delas. Tem um caso aqui bem específico, mas que pode ser de outros ouvintes. Quero voltar para o país. A TAP cancelou, não deu opção. E deu opção somente retorno para São Paulo. Aí é mais complicado, né? Porque tem que vir ainda de São Paulo, ou de carro para Porto Alegre, ou de avião para Florianópolis ou Caxias. Enfim, a companhia pode dar essa opção tão longe de Porto Alegre? Cada companhia tem sua regra, cada companhia age de uma forma, né? Algumas já estão até possibilitando que a gente remarque as passagens de junho e julho, algumas estão permitindo somente alterações até 31 de maio, que é a data que o aeroporto oficialmente informou o fechamento, né? E no caso específico da TAP, sim, a gente também tem enfrentado esse problema, né? A TAP somente remarca para aeroportos em que ela voa. Então, se a gente aqui de Porto Alegre tem uma passagem em Porto Alegre-Lisboa, Lisboa-Paris, hoje a TAP me coloca a partir de São Paulo. Ela não tem como fazer o Florianópolis, São Paulo, ou Caxias, São Paulo, alguma cidade até São Paulo, ela não está assumindo esse valor. É uma dificuldade de negociação que ela tem com as outras companhias e então, nesse caso, sim, a gente está sofrendo com esse problema aí, não só os passageiros, como nós das agências também. Essas companhias vão precisar ter mais jogo de cintura e mais empatia com as pessoas daqui, né? Porque já começou a chegar mais relato aqui da TAP, bem complicado, ter que ir a São Paulo, arcar com mais esse custo, né? A TAP é a companhia que a gente está enfrentando o maior problema quanto a isso, né? Temos a Copa também, que voa desde Porto Alegre e também tem a mesma situação, porém a Copa está conseguindo resolver porque ela vai voar a partir de Florianópolis já no mês de junho. Então, alguns casos que ela está remarcando, as pessoas já estão remarcando para Florianópolis, mas a TAP, a gente ainda não tem essa solução, ainda está tendo esse problema, né? A orientação que a gente passa às vezes para os passageiros, para colegas e para amigos resolva o seu problema, compre uma passagem até Florianópolis, de Florianópolis ou de alguma cidade até São Paulo e depois tente um ressarcimento via justiça ou alguma coisa assim, porque precisa se solucionar o problema e a TAP infelizmente não tem como fazer isso ou não está fazendo isso. E para quem vai fazer uma viagem que tem a possibilidade de pegar o voo em Santa Catarina, Florianópolis, de quem é a responsabilidade do transporte rodoviário de Porto Alegre a Floripa, Floripa a Porto Alegre? Teoricamente, a gente entende que seria da companhia aérea, né? Uma vez que
a gente tem uma passagem comprada desde Porto Alegre e eu vou precisar ter uma alteração da origem do destino, de embarque, a companhia deveria providenciar. Na verdade, o que está acontecendo também, Leandro, é que as coisas estão evoluindo, né? Então, já houve casos, por exemplo, de pessoas que nos primeiros dias do fechamento do aeroporto estavam vindo do exterior, pousavam em São Paulo e não tinham o deslocamento para outra cidade. Tiveram que adquirir as passagens por conta, porque naquele momento ainda não se tinha a política de remarcação. Aí começou depois a ampliar, a oferecer a oferta de várias outras cidades, vários outros destinos. Eu já ouvi que algumas companhias estão preparando essa questão do deslocamento de Porto Alegre ou de algumas outras cidades até esses outros aeroportos, mas por enquanto ainda não tem. Eu penso que é uma solução que as companhias aéreas deveriam providenciar. Obviamente que às vezes não vai ficar ajustado o horário, né? Eu vou sair daqui no horário X para chegar no horário Y em Florianópolis e meu voo é daqui 2-3 horas. Talvez eu tenha que pegar um ônibus muito cedo e esperar, mas isso tudo tende a se ajustar nos próximos dias, mas por enquanto há essa dúvida, né? Se cabe ao passageiro essa despesa, se cabe à companhia aérea. A nosso entendimento, sim, caberia à companhia aérea, mas a companhia aérea não, por enquanto, nenhuma delas tem deslocamento pago ou oferecido por elas. Olha, tem alguns relatos, especialmente da Azul agora, tá? Que a Azul não está liberando o reembolso integral. O ouvinte está contando aqui detalhes. Tive que reclamar, estou aguardando resposta. Não consegui contato com a Azul, 5 tentativas de ligação, espera de 50 minutos. Aí no assistente virtual ofereceram R$322 de reembolso. Isso é 10% do gasto que a pessoa teve. Eu já tinha lido outra mensagem nesse mesmo sentido, oferecendo R$300 quando a pessoa gastou 3 mil. Não pode, né? Reembolso é integral. O reembolso é integral. O que pode estar acontecendo nesses casos, e cada caso às vezes é que a Azul está trabalhando com as datas até 31 de maio. Então, meus voos que estão afetados até essa data, o reembolso é integral. Os voos que são a partir dali, junho, julho, agosto, que a gente tem a previsão de que o aeroporto possa estar fechado, a companhia, nesse momento, ela não está trabalhando ainda. Então, talvez a orientação que a gente pode passar é que aguarde o aeroporto notificar o novo NOTAM, né, a nova informação de que ele estará fechado por um período determinado e que aí, a partir desse momento, o seu voo vai estar cancelado no sistema e aí o reembolso vai ser, sim, integral. Não tem a cobrança de nenhuma multa, tanto que todos os casos até 31 de maio já foram reembolsados, ou estão sendo reembolsados, né, um processo interno entre companhia aérea e cartão de crédito, e aí é de forma integral, sem multa alguma. Tá, então a orientação para essas pessoas é esperar o dia 30 de maio ou a nova data que se tem pela Fraport. Ou ver que o seu voo realmente já está cancelado no sistema por parte da companhia aérea, porque às vezes a gente pode já, em algumas companhias, já ajustar o voo. Um exemplo, um passageiro tem um voo em junho em outra companhia aérea, Latam, por exemplo, eu já posso ajustar e mudar a origem ou o desembarque depois. A Azul ainda está trabalhando com até 31 de maio. Tá. Deve ser isso, então. Já tem relatos bons da Latam aqui, viu? Que pelo próprio site a pessoa conseguiu o reembolso na hora sem nenhum problema de atendimento. Pelo menos alguma delas tem uma boa experiência aqui, viu? A Latam está com uma boa flexibilidade, né? Quem compra através da companhia aérea mesmo pode entrar sim no site, bota ali o seu código de reserva, seu sobrenome, acessa a reserva e ele dá a possibilidade da remarcação ou o reembolso, né, na hora, e na remarcação já te oferece ali todos os aeroportos que ela opera, Caxias, Jaguaruna, Navegantes, Passo Fundo e Florianópolis. Aí pode fazer o ajuste de datas até posteriores, né? Se, por exemplo, a pessoa não se sente à vontade para viajar agora no mês que está reservado, ela também dá a possibilidade de tu remarcares para umas datas futuras. Como tem sido o contato com os clientes? Quais as opções normalmente o pessoal está, na maioria, fazendo esse remanejo ou a maioria optando por cancelar a viagem? Não, são diferentes casos. Aqueles que têm, às vezes, uma viagem maior, uma viagem em família, com mais dias de viagem, estão mantendo, estão se organizando para fazer esse deslocamento até algum dos outros aeroportos oferecidos, até porque nesse momento ainda é um pouco complicado até mesmo a parte da viagem terrestre, né? Como foi na época do Covid, até que as coisas todas se ajeitem, às vezes a pessoa tem um hotel contratado, um cruzeiro, então a parte da companhia aérea
ok, se tem o reembolso, tem o cancelamento, mas às vezes até que um fornecedor no exterior ou em algum outro lugar entenda a gravidade do nosso problema, pode ocorrer de multas. Então a maioria das pessoas estão optando por viajar. Obviamente aqueles que às vezes tinham uma viagem programada de um final de semana, por exemplo, vou passar um final de semana no Rio de Janeiro, sair numa sexta-feira de tarde, volto no domingo, a viagem acaba ficando um pouquinho mais complicada, porque tem todo esse tempo de deslocamento, até depois embarcar, voltar no domingo, chegar... Sim, tem feriadão voltar... no fim desse mês, que é exatamente isso, né? Gente que ia passar 3, 4 dias em algum lugar mais longe, vai passar muito tempo na estrada, né? Exato, aí pega o movimento que já teria de estrada normais, né? Aliado a um pouquinho do transtorno que a gente ainda tem para sair, entrar em Porto Alegre. Então, esses casos, na maioria, estão pedindo reembolso, pedindo cancelamento ou deixando como crédito. Agora, as viagens de junho, julho, que já são maiores, mais organizadas, esses aí estão continuando a viagem, só fazendo a regeneração da saída. O senhor que é de agência de viagem tem uma mensagem aqui de Gramado, tá? Sou agência, trabalho com hospedagem, meu fluxo de caixa foi totalmente comprometido. Posso fazer devolução de valores pagos parcelados? Não sei se o senhor tem essa resposta, mas é um pedido de conselho quase aqui de alguém que é de uma agência. Na verdade, fazendo um paralelo a como foi na época do Covid, a gente teve leis que surgiram, medidas provisórias que viraram leis depois, que possibilitavam não só para as agências de viagem, mas também para eventos, para shows, para várias empresas desses setores, a questão da remarcação e da possibilidade de deixar como crédito. Às vezes a pessoa pagou um valor X, não vai viajar, o hotel não precisa devolver nesse momento, ele pode oferecer para o passageiro um crédito daquele valor integral para ser usado em outro momento. Na medida do possível que a pessoa não queira ficar com crédito, queira o reembolso integral, pode ser aplicado um valor de uma comissão ou do valor que fica retido para a empresa, que foi o custo, e ser repassado. Mas isso tudo são coisas que estão novamente sendo tratadas por ministérios, pelos políticos, pelas leis, para que seja regulamentado e que fique no melhor entendimento possível para todos. E para vocês que têm agências de viagens, imagino que já tiveram aquele momento tão crítico para os negócios durante a pandemia, como está o quadro e as perspectivas? Tem risco de fechamento de agências? Sim, claro que nesse momento, né, a gente não está pensando tanto nas vendas, né, embora sejam muito importantes, mas a gente, num primeiro momento, estamos tentando fazer o resgate ou a solução dos problemas imediatos de pessoas que precisam voltar para a sua cidade ou irem para a sua cidade. Então, é essa questão do remanejo e da remarcação. Mas sim, a gente já se preocupa um pouco com o futuro. Hoje a gente até tem uma situação bem complicada, que é uma suspensão temporária da venda de passagens aéreas desde o aeroporto de Porto Alegre. Então hoje eu não posso vender uma passagem aérea para setembro, outubro, novembro, ou até mesmo março do ano que vem, por determinação da ANAC. E isso gera uma preocupação, porque ao mesmo tempo que a gente tem as remarcações e estamos super felizes, por um lado, né, de poder estar ajudando as pessoas a resolver esses problemas, há uma preocupação sim com as vendas, com o faturamento das empresas, e isso pode acarretar sim daqui a pouco em fechamento de algumas agências ou problemas graves econômicos para eles. Bom, tem vários relatos aqui, tem algumas boas experiências com a Azul, com a TAP, olha, unanimidade aqui de problemas, porque só aparece São Paulo como opção, vários ouvintes contando inclusive o quanto estão precisando gastar daí para vir de São Paulo aqui para o Rio Grande do Sul e que já estão entrando na justiça contra a companhia, né? Vai ter também uma judicialização a partir desses pedidos não atendidos ou de nenhuma flexibilidade das companhias, né? A TAP, paralelo, assim, a TAP entende que tem esse problema, ela não está conseguindo resolver e vai sim gerar uma judicialização muito grande, mas ela está também trabalhando a possibilidade de remanejar o nosso voo de Porto Alegre a Lisboa para o aeroporto de Florianópolis. Claro que não é uma operação muito simples, não é uma coisa do dia para a noite, eles precisam ter licenças, ter uma boa questão burocrática, não vai amenizar, ainda vai ter um transtorno até por um bom período, mas se der certo deles conseguirem botar lá, será uma tentativa de resolver um pouquinho essa solução. Ah, ótimo, com certeza. Bom, acho que é isso. Ah, tem um ouvinte perguntando aqui como vocês acompanham sobre a possibilidade de voos comerciais em Canoas. Não sei que informação, se vocês participaram de alguma forma, estão participando dessa discussão. Sim, bem importante essa pergunta e até gostaria de falar sobre isso. O aeroporto de Canoas, ele já tem um acerto com a Fraport.
né, Fraport, administradora do aeroporto de Porto Alegre, está desenvolvendo junto com eles as operações para levar alguns voos para lá. Hoje a gente tem a informação de que vão ser até 5 voos diários, né? Só que muitas pessoas já estão se procurando pedindo, pode remarcar minha passagem para Canoas, eu quero voar por Canoas. Nesse momento, a gente ainda não tem nenhuma definição de como vai ser. Não sabemos ainda quais serão as companhias aéreas que vão voar, não sabemos quais são as rotas. Então, hoje há um namoro bem avançado entre a Fraport e a Aeronáutica, com uma autorização para que tenha isso, mas ainda precisa ter todo um trâmite com as companhias aéreas, com a forma como vai funcionar, rotas, licenças, da mesma forma que eu comentei da questão da TAP em Florianópolis, das companhias também voar. Obviamente que com toda essa emergência, com toda essa situação, as coisas tendem a ser feitas com uma velocidade um pouquinho maior do que o normal, mas por enquanto a gente ainda não tem nenhuma informação sobre como vai ser a operação lá, nem quem vai voar, nem as frequências, nem como será esse remanejo, mas a gente espera que em breve tenha essa possibilidade, porque sim, se tiver 5 voos, por mais que sejam aviões um pouco menores, vai atingir menos ali 500 a 600 pessoas que vão poder sair desses aeroportos por dia.